Os leilões de fontes alternativas é detalhando para que os senhores possam ter uma ideia. O preço teto na energia eólica é de R$ 179,00 o megawatt-hora. O preço do teto da biomassa está 215 o megawatt-hora, e nós tivemos 40 de biomassa, 530 de eólica cadastrados, num total de investimento nesses projetos. É óbvio que nós vamos ver os vitoriosos e os ganhadores desses leilões, que acontecerá no dia 27 de abril. Próximo, por favor. No A-5, da mesma forma, nós temos hidros, 34 projetos, 1.126, carvão, 4 projetos, 2.100 megawatts, gás, 31 projetos, 15.000, biomassa, 22 projetos, 1.160, o total cadastrado e o volume previsto de investimento. Próximo, por favor. Aqui é no A-3, da mesma forma, a especificação detalhada para que os senhores possam ter informações sobre o tema. Aqui nós temos 18 projetos a gás. É importante destacar que, com o preço do petróleo, o milhão de BTU, neste momento, está bastante atrativo o investimento, e o custo de geração da energia a gás está bastante competitiva. Próximo, por favor. Esse é o primeiro leilão de energia de reserva. Também acontecerá no dia 14 de agosto, tá certo? E ele será de energia fotovoltaica. E o segundo leilão, que será no dia 13 de novembro de 2015, ele será de energia solar e energia eólica. Também já estão lançados, e o prazo de cadastro também já estão postos para ambos os leilões. Aqui é para que quem não conhece ter ideia do que significa um parque solar em terra, a forma como ele se caracteriza e a área que ele pode ocupar para a geração de energia. Nós já estamos com alguns desses parques em funcionamento de forma ainda de teste. Na Bahia, no centro da Bahia, por exemplo, tem um projeto grande de uma empresa chamada Renova, que tem participação da CEMIG, onde combina a cogeração eólica e solar. Existem regiões no Brasil onde os ventos ocorrem no período noturno e, portanto, é possível conciliar a geração solar com a geração... Oi? Depende da área ocupada. Dependendo da área ocupada, porque a geração depende de duas coisas: da área ocupada e do fator de capacidade em função da incidência dos raios solares. Na Bahia, nós estamos com uma expectativa de um fator de 0,18 de fator de capacidade na área de energia solar. Mas precisamos medir e precisamos testar. Na região sudeste, nós estamos imaginando 0,17. Na região nordeste, um pouco maior. Na região norte, dependendo das nuvens, nós vamos fazer e vamos mostrar mais na frente projetos pilotos para que nós possamos ter essas medidas de uma forma mais eficiente. O número ideal é 1, né? Então, na realidade, 1 é o número de referência, porque nós não teremos em nenhum lugar do mundo incidência de fator de capacidade igual a 1. Mas ele é o número de referência e, a partir daí, o fator de capacidade funciona em relação ao valor de referência. O próximo, por favor. Aqui é para mostrar o volume de linhas de transmissão já contratadas. Ao longo de cada um dos anos, nós temos hoje contratados 29.813 quilômetros de linha de transmissão. Portanto, nós vamos entregar este ano pouco mais de 7.000 quilômetros e ainda teremos 21.000 quilômetros a prosseguir para a complementação do que já está contratado, fora do que nós estamos leiloando e buscando melhorar e cada vez mais fortalecer nossas linhas de transmissão. É um sistema muito robusto e bastante seguro, o sistema brasileiro, mas a segurança energética, ela precisa, e é um desafio permanente e constante, ela precisa de investimentos permanentes para que ela possa avançar. Próximo, por favor.
Para que os senhores tenham uma ideia, 4 leilões de transmissão em 2015, com um total adicional de 18.200 quilômetros, com uma capacidade de transformação de 33.600 MVA e um investimento de 26 bilhões. Maior atratividade e atração de metodologia do cálculo de capital médio ponderado, o OC, com aumento médio na receita anual dos investidores da ordem de 32% a 36%, o que tem sido um fator preponderante para atrair investidores, mesmo com a redução do subsídio nas taxas de juros do BNDES, portanto, o mercado respondendo a uma reestruturação na arquitetura financeira do programa do setor elétrico. Próximo, por favor. Aqui é muito importante chamar a atenção dos companheiros, porque o Brasil não só busca uma segurança energética, como busca uma integração energética com a América do Sul. Nós já temos, como mostramos, uma linha com a Venezuela, obrigado, Humberto, através de Boa Vista Guri. Nós temos com a Bolívia o nosso gasoduto de 30 milhões de metros cúbicos, que é fundamental e estratégico para o país. Nós temos acompanhado, junto com a Bolívia, as prospecções e as expectativas de curto, médio e longo prazo da Bolívia, para que nós possamos ter um acompanhamento com relação a esse fornecimento dos 30 milhões de metros cúbicos de gás para o Brasil. Aqui com o Paraguai, desnecessário dizer a importância da binacional Itaipu, que hoje tem sido estratégica para a segurança energética do país. Nós temos uma interligação com a Argentina em Garabe, que nos permite ter um intercâmbio da ordem de 2.000 megawatts com a Argentina, e agora, com o Uruguai, nós tínhamos essa conexão em Rivera de 72 megawatts, e agora passamos a ter, numa subestação chamada Melo, uma integração que nos permite 480 megawatts, portanto, 500 megawatts de transferência de energia, tanto do Brasil para eles como deles para nós. Próximo, por favor. No caso da Argentina, nós também temos, além do intercâmbio de energia elétrica, um gasoduto que nos garante energia. Lamentavelmente, temos momentos no ano em que nós não temos essa disponibilidade de uso desse gasoduto, mas quando está disponível, nós temos um gasoduto que nos garante o abastecimento de Uruguaiana, e Uruguaiana tem sido, por exemplo, uma das estratégias que nós estamos usando nesse período de crise hídrica no Brasil. Geração própria. Essa foi uma medida adicional que nós adotamos este ano. Nós demos um sinal de estímulo comercial para a extensão da geração própria em 3 horas, fazendo com que aquilo que era um sinal apenas das 6 horas da tarde até as 21 horas, que fosse estendido das 3 da tarde até as 21 horas, e assim nós adicionamos 3.000 megawatts, o que nos dá aproximadamente 300 megawatts médio de energia, o que nos ajuda e está nos ajudando, obviamente, a enfrentar essa questão da crise hídrica que o Brasil vem passando nos últimos anos. Próximo, por favor. Bem, essa aqui é uma das das inovações que nós queremos experimentar. Isso aqui são flutuadores com uma tecnologia desenvolvida por franceses, japoneses, americanos e alemães. Isso são flutuadores com placa fotovoltaica em cima de reservatórios de água. Ou seja, poder produzir energia solar em cima dos reservatórios de água. Isto, para nós, dando certo e se comprovando eficiente, traz 2 soluções importantes. Primeiro,
nós temos hoje capacidade ociosa de subestações e de linha de transmissão em função de que essas subestações foram construídas e que, com a crise hídrica, nós não temos como gerar aquela quantidade de energia instalada em função da falta de água. A energia solar, com flutuadores, poderia ser um hedge de energia para que nós possamos usar a capacidade já instalada e usar as linhas de transmissão já instaladas. Portanto, essa é uma tecnologia que tem 3 anos, não tem mais do que 3 anos. Nós estamos fazendo vários testes e acompanhando também vários testes em vários lugares do mundo. Próximo, por favor. Em Farniente, na Califórnia, por exemplo, foi um dos primeiros testes feitos dentro de uma vinícola. Os senadores podem prestar atenção que eles usam a área, mas o sistema de flutuação ainda é muito diferente do que a modernidade hoje já oferece. Isso está funcionando desde 2007, mas, como os senhores podem ver, é uma capacidade de geração pequena. Agora, isso não significa dizer que esse módulo não possa ser replicado e que nós não possamos dar escala. Eles não têm, nessa região, grandes lagos e grandes hidrelétricas para poder fazer o uso dessas grandes áreas. Grande desafio, o controle da umidade, que é um dos temas que nós queremos medir nos nossos experimentos em larga escala no Brasil. Próximo, por favor. Okigawa, no Japão, essa já é com a tecnologia que nós imaginamos utilizar, com flutuadores, já é um sistema bem maior, é 1,2 megawatts, inaugurado em julho de 2013, e isso está em funcionamento em Okigawa. Próximo, por favor. No Reino Unido, este é um sistema muito parecido com o que nós queremos usar, também pequeno, com 200 kW, e inaugurado no mês de janeiro de 2015. Próximo, por favor. Na Índia, para que os senhores tenham uma ideia, é uma tecnologia parecida, mas não similar, aliás, similar, mas não idêntica, porque eles usam aqui, para que vocês tenham uma ideia, inclusive lentes de aumento para ampliar a incidência do raio solar. Não é? Mas também é um protótipo bem pequeno e inaugurado em 2014. Próximo, por favor. A nossa ideia é pegar uma das piores relações de custo-benefício de área alagada versus geração de energia. Balbina é, sem dúvida nenhuma, um dos exemplos a não ser repetido de alagação de área na Amazônia versus geração de energia. Nós temos uma área alagada de aproximadamente 2.000 quilômetros quadrados para produzir 100 megawatts de energia média, com uma capacidade instalada de 250 megawatts. Nós temos uma subestação e um circuito duplo pronto, instalado e ocioso. Nós queremos fazer com esta tecnologia um projeto de desenvolvimento, de pesquisa e desenvolvimento, um P&D, em escala grande, de 5 megawatts, para que nós possamos ter a certeza de, fator de capacidade, 2, as incidências dos raios e a questão da umidade, 3, a capacidade que teremos de produzir, transferir e transportar essa energia. Isto na região amazônica, onde o fator de capacidade, em função das nuvens, pode ser menor do que em outras regiões. Próximo, por favor. Mas nós temos sol o tempo todo, então nós queremos um pouco que questionar. Sobradinho é outro, agora, neste caso, um bom exemplo de uma grande área alagada, com uma grande capacidade de geração de energia, mas que tem, como vocês podem ver pela própria foto, um reservatório gigantesco. A nossa intenção é usar 1%
1% da área dos nossos reservatórios. Se 1% da área dos nossos reservatórios der certo, o volume e a quantidade de energia que nós vamos produzir, eu garanto aos senhores que será equivalente a uma grande hidrelétrica nova neste país, com a vantagem de que nós estaremos usando as mesmas subestações, as mesmas linhas de transmissão, e, se necessário for, nós estaremos ampliando as subestações e ampliando as linhas de transmissões com muito menos problemas de licenças ambientais, com muito menos problemas fundiários, com muito menos outros problemas. Portanto, esta é uma solução inovadora que nós estamos trazendo hoje para apresentar ao Senado, fruto de todos esses 90 dias de muito trabalho, dedicação, pesquisa, informação e olhando para soluções que possam efetivamente garantir segurança energética de um lado, de outro lado, inovação tecnológica e, de outro, uma questão que reputo muito importante, reduzir custo. Porque esta energia é uma energia que é barata ao longo prazo. Portanto, nós temos um custo de manutenção muito baixo, nós não temos combustível a não ser o raios solares, que é gratuito, entre aspas, e que nós podemos fazer a mitigação de um outro problema que nós estamos tendo que administrar dentro do setor, que é a famosa garantia física de energia das hidrelétricas versus o GSF, que nós estamos enfrentando esse desafio. Próximo, por favor. Nós lançamos já esse ano, isso é um fruto de trabalho de quase 3 anos, do CEPEL e de outros órgãos de técnicos, universidades, etc., um guia de eficiência energética. O CEPEL, juntamente com o Ministério de Minas e Energia e o Sistema Eletrobras, editaram esse guia de eficiência energética, isso está à disposição no nosso site. Nós estamos, por orientação da presidenta, trabalhando junto a todos os prédios da esplanada dos ministérios e a todos os prédios do governo federal para buscar a eficiência energética. Para os senhores terem uma ideia, este guia em laboratório é capaz de reduzir em até 50% o consumo de energia de um prédio. E se nós colocarmos a energia solar na cobertura de telhado, na microgeração distribuída, que é uma das etapas que nós queremos implementar, além da questão nos reservatórios e ao lado dos reservatórios, porque essa técnica de cogeração, ele pode ser feito dentro de reservatórios e pode ser feito ao lado de outras gerações, como é o caso da eólica na Bahia, que está combinando eólica e solar, como é o caso de você ter áreas térmicas, onde a propriedade é muito grande, que você possa ter painéis solares também produzindo energia solar, ou seja, nós pretendemos, no segundo semestre, estar com um programa de eficiência energética de um lado e de outro, de microgeração e de geração distribuída. Imaginem as áreas de cobertura dos shopping centers, dos supermercados e de tantos varejistas que nós temos no Brasil, produzindo energia solar, fazendo o abatimento dessa energia no seu próprio custo de energia e, se houver excedente, a distribuidora possa comprar esse excedente e recomercializá-lo dentro do próprio centro de carga. Para o Estado, portanto, desonerar o ICMS na geração de energia é uma atitude inteligente, porque o ICMS da energia é no destino e não na origem. O Estado do Pará sabe bem disso. Gera milhares e milhares de megawatts hora em Tucuruí, essa energia é transformada em energia consumida no sudeste do país, o ICMS fica no sudeste do país e não no estado do Pará. Ora, a microgeração distribuída, se você isenta a geração, o consumo é no próprio estado. Portanto, você passa a ter uma energia tributada e gerada dentro do próprio estado. E você barateia uma fonte de energia no centro de carga,
obviamente que facilitando toda a infraestrutura, porque eu não preciso de rede de transmissão, eu não preciso de subestação, eu não preciso de uma série de coisas. É como se fosse glicose na veia a geração distribuída. E nós podemos fazer isso dentro das áreas urbanas, ajudando o meio ambiente, implementando e aumentando a energia renovável dentro do portfólio brasileiro de energia. O Brasil, que já tem um portfólio de energia limpa importante, ampliará o seu portfólio, tenho certeza, dando um grande exemplo para a nação. E este nosso guia de eficiência energética, no segundo semestre, terá um grande trabalho desenvolvido pelo Ministério para que ele possa ser popularizado. Ele está à disposição dos estados, dos municípios, da iniciativa privada. Nós estamos conversando com as entidades de todos os grandes setores da economia brasileira que possuem demanda e potencial para a geração de energia através da energia solar. Próximo, por favor. Aqui é apenas para que a gente possa ter uma ideia, num programa que eu reputo um dos maiores programas sociais que esse país já teve, tanto na região amazônica quanto no Nordeste brasileiro, mesmo nos estados mais desenvolvidos, havia e ainda há agrotões, e esta é a expectativa de nós podermos chegar em 2018 com a universalização da energia para os consumidores brasileiros. Nós estaríamos, em 2018, pelos estudos do IBGE e do Ministério, alcançando o objetivo da universalização de energia elétrica no Brasil. Em 2015, 78 mil novos consumidores estarão integrados, em 2016, 106 mil novos consumidores, em 2017, 13 mil, e em 2018, 7.900, num total de 206 mil novos consumidores. Isso são ligações, portanto, se nós considerarmos 4 a 5 pessoas por ligação, nós estamos aí incluindo 1 milhão de brasileiros no programa Luz para Todos. Os recursos estão assegurados, eles não fazem parte de contingenciamento, porque hoje, no realismo tarifário, esses recursos estão dentro da CDE, sendo subsidiados de forma cruzada pelos consumidores brasileiros. O próximo, por favor. Petróleo e gás. O Brasil é um país que tem um potencial muito grande nessa área. Todos nós sabemos os desafios que estamos vivendo com a Petrobras em função da Operação Lava Jato, das questões que foram identificadas e que estão sendo tratadas com absoluta transparência pelo modelo brasileiro, mas eu não tenho a menor dúvida de que, do ponto de vista da estratégia, do ponto de vista do futuro, o Brasil precisa tanto de petróleo como de gás natural. O gás natural, para nós, ele é fonte fundamental para as nossas térmicas de base. Tudo o que mostramos até aqui, de que o Brasil é capaz de ter um sistema robusto de linha de transmissão, que é capaz de ter um portfólio de geração tão diversificado, etc., é importante dizer que faça sol, não faça sol, faça chuva, não faça chuva, tenha vento ou não tenha vento, o que garante energia de base é a termoelétrica. E nós precisamos ter esta garantia de que, através de gás natural, nós poderemos ter térmicas que sejam competitivas e que sejam, do ponto de vista do custo variável de produção, eficientes para que o nosso custo de geração possa voltar para o centro do eixo, em função de que estamos ainda com despachos de equipamentos fora da ordem do mérito, portanto, acima do CMO previsto, porque é mais barato para a economia ter esse custo do que ter o custo de um racionamento, que é muito mais grave para todos nós. Próximo, por favor. Aqui é importante mostrar os blocos onde estão as reservas brasileiras. Este é o pré-sal, todos os senadores e senadoras conhecem. Aqui está
o pré-sal. Aqui é a bacia que existe no Amazonas, essa é a que existe no Pará, aqui tem a bacia do Maranhão, enfim, todas as bacias estão identificadas e todos os potenciais aqui colocados. Isso ficará à disposição dos senhores senadores. O Brasil tem um grande potencial, nós vamos ter a 13ª rodada de blocos para prospecção lançados no último trimestre desse ano. Nós estamos finalizando com a senhora presidenta a discussão dos blocos que entrarão nesse leilão e estaremos anunciando isso para o mercado internacional e para o mercado nacional ainda no mês de abril. Próximo, por favor. Esse é a poligonal do pré-sal. Esses são os dados sobre a poligonal do pré-sal, extremamente importante. Como os senhores já perceberam e sabem, essa área é uma área de alto impacto, de alta capacidade de produção, e ela é lamentável que o nosso projeto tenha sido contaminado da forma que foi e que trouxe tantos desafios que estão sendo enfrentados nesse momento pela Petrobras, pelo Senado, pelo Congresso, pela Justiça brasileira e pelos órgãos de comando e controle. Isto não pode significar de que a Petrobras não é essencial, que o pré-sal não é importante e que não são necessários os investimentos. Que se deem democraticamente, o Estado Democrático de Direito, de ampla defesa, a quem quer que seja, aquele que restar culpado, que pague pelos seus erros, mas que nós possamos, evidentemente, continuar um programa que acho e reputo importante. Acho que a questão do conteúdo nacional é um projeto importante, que precisa efetivamente ser amplamente discutido, porque ele tem agora um papel e um impacto na nossa economia muito grande e que precisa de ajustes para avançarmos. Mas, sem nenhuma dúvida, uma indústria que investia em 2003 5 bilhões de dólares, investir em 2014 50 bilhões de dólares, com crescimento de 10 vezes em 11, 12 anos, em dólar, é uma indústria vigorosa e que nós não podemos abrir mão. O próximo, por favor. Essa é a curva da evolução de petróleo no Brasil, ela é autoexplicativa. Como os senhores senadores podem ver, em 2015, a nossa curva de produção, a expectativa é de que seja acima da curva do consumo aparente brasileiro. No entanto, esses dados todos estão sujeitos, obviamente, aos percalços e aos possíveis atrasos que, com certeza, haverão de ter ou haverá de ter em função de todos os desdobramentos que nós já mencionamos com relação às questões que aí estão. O próximo, por favor. Essa é a evolução da produção e consumo aparente do gás natural. Eu insisto em destacar a importância do gás natural, não só para a produção de energia, mas também para a base da indústria brasileira. Seja para a petroquímica, seja para a indústria de base no Brasil, o gás natural terá uma função excepcional. Seja nas bacias offshore, onde eles têm uma importância fundamental, seja a produção de gás em terra, em onshore, que tem uma importância para o Brasil. E aqui também é um gráfico autoexplicativo que nós deixaremos com os senhores e as senhoras senadoras. Os próximos, por favor. Licitações sob regime de partilha. Aqui está a demonstração dos requisitos. Isso é uma questão sobejamente já debatida e estudada, mas eu fiz questão de deixar aqui o mencionamento. E as licitações sob regime de concessão, que todos sabem, é fora da área do pré-sal. O nosso regime é um regime de concessão e que, portanto, a 13ª rodada, com áreas fora do pré-sal, será, portanto, no regime de concessão. Próximo, por favor. Isso é para chamar a atenção de como o gás natural ele está extremamente competitivo. Hoje, o milhão de BTU do gás natural está por volta de 7, 8 dólares
1 milhão de BTU, o que mostra o quanto ele é estratégico para a nossa indústria, o quanto é importante nós termos esse GNL abundantemente oferecido na nossa economia para a geração de energia e para a indústria de transformação